Olá, pessoal, momento de grande alegria. Que câmera que eu tô? Na 7, na 8? Ó, na câmera 3. Vamos lá, gente. Esse momento de grande alegria. Estou aqui na cidade de Bauru, no estúdio do Brothers Podcast. E esse primeiro trabalho é um trabalho informativo, de histórias reais, na parte de documento de veículos. Nosso podcast Fala Sidmar, é esse. Então, é um momento maravilhoso. Mas eu vou contar um pouco sobre a minha história, qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa missão. Em trazer informações, e trazer esclarecimento, em trazer formas de trabalho para que as pessoas não caiam em situações erradas, em momentos errados. Nós vamos falar sobre tudo que envolve documentação de veículo, processo administrativo, burocracia e toda a documentação de veículo. Tá? Então, são vários temas que vão ser abordados. Esse primeiro episódio, o nosso tema é despachante sem segredos. O que é o despachante e para que serve? O que o despachante pode ser útil a cada dia e te trazer informações. E nesse conteúdo aqui, eu quero apresentar a minha primeira convidada. Nada melhor que gente da família, gente que já trabalha, gente que já tem uma estrutura, temos um propósito. E a minha primeira convidada é a Renata Sidmar, minha irmã. A nossa empresa é uma empresa familiar. Nós dizemos que é a nossa família para bem servir a sua. Então esse é o nosso lema, nosso escritório. Mas eu quero que a Renata venha falar um pouco quem é a Renata, falar um pouco do conceito dela, e aí a gente vai entrar também nos detalhes sobre documentação. Então, minha convidada, Renata Sidmar, é um momento de grande alegria, nada melhor do que a gente, começar, e que toda honra seja a Deus e o mérito ao nosso pai aí, que já se foi, mas está aí. Mas vamos lá. Fala um pouco de você. Bom, quem é você? Vamos lá. A sua trajetória. Antes de mais nada, agradecer o convite, para esse primeiro podcast e dizer que tudo que a gente faz lá no nosso despachante é em prol mesmo da família. Então, é nada mais justo do que nós mesmos para poder estarmos aqui hoje, mesmo estando faltando a nossa mãe, mas ela está lá segurando. Ela será a próxima convidada. Ela está com receio de vir aqui para falar, está com vergonha, mas nós também estamos, viu? É o primeiro, então a gente está sendo desinibido, vamos buscar cada vez mais informação, mas ela vai ser a próxima convidada também. Então vamos lá. Meu nome é Renata, eu sou a filha mais velha da família. Nós estamos no despachante Sidmar há mais de 30 anos. Sim. Tá? Engatinhamos, crescemos, desenvolvemos e hoje somos um nome forte em Bauru. Então, o que a gente pensou sobre esse podcast? É ajudar o próximo mesmo, que esse, na verdade, é o propósito que a gente tem. Lá no despachante, ajudando o próximo, fazendo a documentação dele. Até porque a gente vê a carência de muitas pessoas. Ô, Sidmar, nos tira uma dúvida, como faz isso? Mas... E é isso que a gente veio tentar passar para vocês aqui. Trazer esclarecimento. Tá? Então, o que eu faço lá? Nós somos uma equipe de 3 pessoas, minha mãe, o Sidmar e eu. Eles estão no atendimento e eu estou no envio da documentação. Então, ou finalmente passa por mim. Então, é que hoje toda a tramitação de documentação hoje é tudo forma online, digital. Então, nós fazemos o primeiro atendimento, aí você tem uma sala ao fundo, onde você faz tudo envio. Hoje é tudo escaneado, tudo material em PDF, é tudo então tem que ser a forma certa, a forma correta, tem o tamanho, tem o jeito. Então, o despachante é qualificado e preparado para isso. Da mesma maneira que a gente foi caminhando e aprendendo a fazer isso, é o que a gente quer mostrar para vocês mais ou menos um pouco do nosso trabalho. O que a gente faz lá, como é que funciona, o que vocês podem esperar da gente. É isso que a gente pretende passar aqui. E eu espero que vocês gostem. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Mas afinal, exatamente, o que é um despachante para o pessoal entender? Bom, primeiro, o despachante é um profissional, tá? Que ele é legalizado e que ele vai ajudar a você... É legalizado junto a um conselho. Junto ao conselho, tá? Existe uma regra, existe um regimento para isso. Como para todo profissional precisa ser legalizado, tá? Então, o que a gente vai fazer? A dificuldade que o cidadão tem
para poder fazer esse trâmite de licenciamento, de transferência, tudo que a gente vai abordar aqui hoje. Tá? Então, a gente, como profissional, já sabe o procedimento disso, como chegar nisso, como fazer isso. Então, é isso que a gente Ou seja, o nosso trabalho é de garantir um serviço de excelência, um serviço de qualidade, um serviço de rapidez, até porque toda essa tramitação, todo esse formato, todo esse trabalho do Detran, o que ele é? É digital. Então, se você não souber a forma correta de enviar um documento, você só vai perder tempo. E nós somos o quê? A ponte que vai atravessar o rio mais rápido. Eu sei, nós somos do lado da ponte e a pessoa do outro. Exato. Tem isso. O cidadão, tem o Detran, né? E temos nós que fazemos essa ligação. É isso que a gente está lá para fazer, para ajudar vocês. Há quanto tempo mesmo que você falou que nós somos despachantes? Não fala muito, não. Vamos pensar que a gente tá velho, né? Vamos colocar assim, ó. Uns 20 tarará, vai. Daí para mais. Vai chegar. Não vamos comprometer, não. O que nós vamos falar também sobre as experiências que a gente tem no dia a dia. São pessoas que vêm buscar os nossos serviços porque ele já ficou cansado de procurar fila, ele já foi numa repartição 1, 2, 3 vezes. Quando ele foi em uma pessoa falou de um jeito, ele retornou, a pessoa falou do outro jeito, aí ele voltou uma terceira vez. Eu falo assim, não perca seu tempo, usa o nosso. Nós estamos lá totalmente hábil, pronto, habilitado, estruturado para poder ajudar as pessoas. Correto. Mas as pessoas, elas têm o direito de se fazer de toda a tramitação e todo o serviço do escritório. Mas nós estamos aqui para orientar e informar as pessoas, tirar dúvida também. Se tiver dúvida, fala com a gente, não tem problema. Quantas pessoas nós já não ajudamos de forma... Mas é isso. Mas fala mais sobre o despachante. O despachante, né, como eu disse, é uma empresa familiar, né, que ele está lá para poder fazer diversos tipos de documentações, tá? A gente trabalha com licenciamentos, a gente trabalha com transferência de veículos. Agora, o que é um licenciamento? É isso que eu ia te perguntar. Fala para mim, o que é o licenciamento? O licenciamento, para ser bem basiquinha, ele é uma autorização para que a pessoa possa trafegar com o seu veículo. Uma autorização anual. Anual, tá? Todo ano você tem que renovar. Exato. Isso daí. Como que se renova isso? Através de pagamento de impostos. Você vai pagar o seu IPVA e a taxa de licenciamento. E multas, né? E multas, se tiver. Vamos lá. Cuidado com multa, gente. Isso aí tá muita pegadinha pra rua. Então, o que acontece? Para você poder andar pelas ruas, pelas estradas, você precisa estar com esse licenciamento em dia. Então, o que é bom? Você acompanha através do nosso site, através do nosso Instagram, o calendário de licenciamento, para que você não se perca. O que acontece? E se a pessoa não deixou o licenciamento em ordem, o que vai acarretar o problema na rua? Então, aí vai te dar uma dor de cabeça. Aí vai ficar mais caro, né? Vai, porque como se diz o ditado, né? Fica mais caro o molho que o peixe, né? Isso. Porque a apreensão no pátio hoje não é barato. Não é fácil. Aí ele tem que pagar a documentação que está vencida e mais as despesas e mais as multas. Então, aí vai ficar Então pior. se programe, né, gente? Se programe. Então é assim, vamos lá. Vamos colocar na cabeça o seguinte. É o mesmo trâmite de você ir ao dentista. Você não tem que ir todo ano? Então, o seu veículo, ele tem que estar apto todos os anos. Então, chegou no começo do ano, você já coloca na sua cabeça, espera aí, eu tenho que pagar o IPVA para deixar esse veículo mais ou menos em dia. Tá? Aí depois, o que vai precisar? Vai ter que ficar atento ao quê? Ao calendário de licenciamento. Então, porque isso é uma obrigação. Sim. Né? Porque carro não é só você colocar gasolina e andar. Tem manutenção, tem tudo isso. Tem o licenciamento. Então, para você ser feliz mesmo, de verdade, você tem que complementar tudo isso. Né? Mas não vai te trazer nenhuma dor de cabeça. Então, é isso que precisa ser feito. Licenciar o seu veículo, pagar o seu IPVA. Um detalhe aqui. As pessoas sempre comentam, a gente tem essas experiências no dia a dia. E um fala, outro fala que viu na rede social. Tem que ter muito cuidado com isso, gente. Por isso que nós estamos aqui para trazer informações claras. Sim. É obrigatório ter o documento de veículo no trânsito do dia a dia? Da mesma maneira que você tem que ter a sua CNH,
o seu documento de porte obrigatório, que seria o RG ou o CPF, você precisa também ter o licenciamento do seu veículo. Existem duas formas de ter, né? Que as pessoas Sim, sempre... sim. Eles querem trazer as informações pra gente que realmente não são reais. Não. Mas as pessoas, eles comentam, mas o guarda puxa. Gente, não é assim. Existe artigo do Código de Trânsito Brasileiro, não é verdade? Artigo 232 que diz, se não portar o documento, é passivo de retenção do veículo até a apresentação dele. Aí a pessoa fala assim, só imprimir um papel. Não é só imprimir, existe um direito, existe uma forma. Exato. Não é isso mesmo? Exato, exato. Ou se a pessoa não tiver, qual outra forma que ela tem que ter para poder apresentar para o policial na hora da abordagem? Bom, vamos lá. A hora que o policial te para, o que ele vai pedir? Documento. A minha habilitação e meu documento. E Aí eu não tenho o documento em papel. Onde que eu tenho que apresentar? Eu posso apresentar ele no meu celular, Pela carteira pela digital? carteira digital de trânsito. Exato. Tá, mas e aí? Vamos lá. Tô eu na estrada, longe de tudo. Como é que eu faço para pegar a internet? Como é que eu faço para poder ter esse documento que precisa da internet? Então, ou seja, as pessoas precisam entender que realmente é obrigatório. É obrigatório. Então, é assim, vamos supor, um veículo familiar. Duas ou três pessoas utilizam esse veículo. Como é que eu faço com isso? Através da impressão. É o mais correto. Imprime-se o documento do licenciamento. Põe na carteirinha. Põe numa carteirinha, coloca dentro do seu veículo, você está tranquilo para rodar. Você vai até o final do mundo. E no caso de assim. veículo em nome de pessoa jurídica? Eu tenho uma empresa, o veículo está no meu nome. Eu não vou conseguir ter pelo aplicativo da carteira digital. Aí eu tenho que fazer a impressão. Isso, como eu acabei de explicar. Mas aí o policial, ele vai fazer a questão de fiscalização em consultar, mas ele não é obrigado. Não. É isso? Exatamente. Porque você precisa apresentar para ele a facilidade. Da mesma forma que quando ele te abordou, ele pediu a documentação. Exatamente. Você tem que apresentar a documentação e você precisa... Mas senão fica prático, né? Eu vou andar sem nada. Senão não precisaria nem o policial te abordar, sem na documento, verdade. sem habilitação, sem celular. Falar pro policial, senhor, pode puxar. Pode confiar mais eu? Não, gente, não é. Então... reforçando. Então, é obrigatório. É obrigatório. É obrigatório. É obrigatório e é extremamente necessário. Desde que se ele não tiver o papel impresso na carteirinha, ele tem que fazer a apresentação pelo aplicativo. Pela carteira digital de E trânsito. aquelas pessoas que não querem, não sabem utilizar o aplicativo? Porque hoje, para ter acesso ao aplicativo, você tem que ter também acesso pelo GovBR, Sim, não é isso? Correto. Isso é um procedimento que é inevitável, todos terão que ter. Mas esse é um processo longo, né, que as pessoas vão ter que passar por eles. Então, o ideal realmente é que você procure um órgão especializado, um despachante, que ele possa fazer essa impressão para você. Né? Como diz assim, não é só uma impressão, é gerar uma documentação. Exato. É formalizar um pedido de impressão. Exatamente. É isso que tem que ser feito. Aí você fica com ele lá no seu carro, bonitinho, não tem problema nenhum com ninguém, você vai onde você quiser. E outro detalhe, o que impede a emissão e atualização do documento? A gente fala sobre multa de RENAINF, é isso? Exatamente. Explica o que é multa de RENAINF. Multa de RENAINF são multas que são levadas por órgãos fora da... Federais, rodovia, alguns locais na própria cidade que são... como que eu diria? Que não são conveniadas. Não são conveniadas com a prefeitura, nem com o DETRAN. Então, o que acontece? Isso gera-se multa de RENAINF. Vamos dar um exemplo prático. Fui eu passear na praia. Olha, isso é bom, hein? Muito deliciosamente, curti minhas férias. Passei pela rodovia, levei umas 2 ou 3 multas. E essa multa, como é que eu vou saber? Então, o que acontece? Esse é um tipo de multa que ela pode impedir a emissão do seu documento. Tá? E assim, leva-se até um tempo maior para a chegada desse tipo de multa no seu veículo. Então, o que acontece? Isso é um dos motivos que pode realmente impedir que esse documento seja emitido. Tá? Aí você procura lá, tá licenciado? Tá ok, mas eu não consigo... Ou seja, ele está licenciado, mas não está atualizado, no aplicativo da carteira de trânsito. trânsito. Então, o que eu preciso? Aí são uma série de pesquisas. Eu preciso pesquisar multa de RENAINF, eu preciso pesquisar bloqueios,
eu preciso pesquisar até recalls. Mas você sabe que isso aconteceu na semana passada, conosco, com um cliente nosso. Ele chegou no escritório para licenciar, fizemos o licenciamento e ele diz, o veículo está licenciado desde 2021, mas não atualiza. Não atualiza. Aí nós fomos procurar a questão, qual era o problema, Exato. e achamos que era uma multa da Endurbe da cidade de Bauru, que ela impedia a emissão. Aí nós fizemos a solicitação, geramos o boleto, pagou. Depois de pago, ela demora uma média de uns 3, 4 dias para baixar, aí atualizou o documento no aplicativo dele. Ou seja, ele não tinha como apresentar-se numa abordagem policial, porque ele não sabia do procedimento. Então isso impede. Exato, impede. E aquilo lá não está nem no sistema que a gente faz, a pesquisa de Aí ele banco, procurava nada, multa pelo Detran e não tinha, achava. não tinha. Procurava e não achava. A pessoa não acha. Não acha. Outros casos que nós tivemos também, pessoas que levam multa lá em Curitiba, na prefeitura de Curitiba. Isso é constantemente, isso é fato. Acontece bastante. Aí a pessoa procura a multa, não acha, para ele está tudo em ordem. Essa multa pode levar até anos para chegar aqui. Mas qual que é? Nós temos meios para isso, para poder achar essa multa, para poder localizar, para poder gerar esse boleto, para poder fazer a impressão e o pagamento dela? Tem, a gente tem. Por isso que nós somos profissionais especializados como despachante. Exatamente. Cada um na sua situação, cada um, né, no seu quadrado, como diria, né? Então, por isso que você precisa de um despachante para poder te ajudar nesse O segmento. despachante está aqui para orientar, Correto. para te informar qual que é o caminho, entendeu? Mas o despachante também é uma pessoa qualificada para poder fazer isso. Outro detalhe que nós falamos sobre licenciamento são os bloqueios, né? Nós falamos os bloqueios administrativos e o Renajude. Dá um exemplo de cada bloqueio, tanto administrativo quanto o Renajude. Vamos lá. Um bloqueio administrativo. Você efetuou uma transferência e esqueceu principalmente na época da pandemia, né? Vamos lá. Você efetuou uma transferência via online e esqueceu de entregar o CRV. O que é o CRV? É um documento. O que ele faz? Ele é utilizado para fazer a transferência do veículo para o seu nome. E isso precisa ser entregue no Detran. Tá? Então, se você não entregou, isso pode gerar um bloqueio administrativo. Sim. E aí você não consegue fazer a emissão também. Não consegue gerar o seu documento. Tá? Fora isso, tem o quê? O bloqueio... E além do bloqueio administrativo, tem muitos fatos também, que o veículo foi apreendido no pátio. Exato. A pessoa saiu, o veículo no pátio, ele estava em más condições, por isso que teve equipamento obrigatório em aberto. Aí ele liberou desse jeito, ele precisa retornar para fazer uma vistoria por infração de trânsito. Esse é um outro tema de um outro episódio que eu vou falar também sobre isso, sobre veículos de pátio. Tá? Mas esse bloqueio também impede Correto. a emissão do licenciamento. Ou seja, a pessoa tem que resolver primeiro essa questão para depois fazer a emissão do documento. Assim, é isso? Isso. A teoria é muito fácil, né? Vou lá, paguei, peguei. Não é assim. Né? Tem um monte de... Existem formas e procedimentos, um monte de né? procedimentos a serem feitos, a serem vistos e revistos. E alguns deles existem prazos, existe um tempo para se finalizar e concluir ele, né? Exatamente. Por isso que o Júnior vai estar aqui, né? Para poder esclarecer e ajudar nesse sentido, tá? Além disso tudo, esse intuitivo, esse momento que nós estamos aqui batendo papo, até porque as pessoas já vêm armadas já. Elas já sabem tudo que tem que ser feito, mas não sabem a forma que tem que ser feito. É porque ouviu um falar, o outro comentou, e isso, aquilo, um parente numa festa. Mas, gente, existe sim, que nem você acabou de argumentar. A teoria, tudo é fácil. Tudo é fácil. Mas na prática existem formas de ser feito. Por isso que o despachante, ele é o hábil para poder realizar. Estamos aqui sim. Esse é um canal informativo. Tá? Vários outros episódios, vários fake news que a gente ouve no dia a dia, porque a nossa experiência do dia a dia é o que nos vai trazer essas informações para que vocês estejam sempre em alertas para não cair em problemas. Isso mesmo.
Gente, para cair em problema, é coisa mais Não fácil. precisa nem cavar o buraco, Não. só dar um tropeçãozinho ali, você E já a multa e o bloqueio de Renainf? Então, o bloqueio de Renajude, vamos falar sobre Renajude. ele. Renajude. Então, vamos lá. O bloqueio de Renajude, assim, são problemas que você tem com a justiça. Vamos supor, você bateu o seu veículo e não entrou num acordo com a outra pessoa. O que acontece? Essa pessoa pode entrar na justiça e a justiça pode bloquear o seu Que é o veículo. bloqueio que o próprio juiz já insere direto Isso. Não no tem sistema nada Detran. a ver com o proprietário, não tem nada a ver com o Detran. Isso é a justiça que efetua esse tipo de bloqueio. E é a justiça que informa. Tá, não só o Detran. batida, se a pessoa está com questões financeiras, um acionou o outro. Exato. No caso de empresas, Sim. processos trabalhistas, Pendência financeira. tudo isso envolve um bloqueio Renajude. Só que existe 2 tipos de bloqueios, né? A gente fala que é aquele bloqueio de propriedade que a pessoa não pode transferir. Sim. E o bloqueio de circulação. Sim. O circulação não pode documentar, né? Não pode. E você não pode nem andar com o seu veículo. O próprio né, o nome já diz, bloqueio de circulação. Significa que você não está apto para poder andar com o seu veículo. Não pode nem regularizar o De sistema, nem jeito libera a nenhum, documentação. De jeito nenhum. Você precisa regularizar primeiro o seu problema com a justiça para depois Tá. regularizar. E o bloqueio de transferência, ele deixa licenciar, Licenciar. porém não libera a Exatamente. pessoa para documentar uma transferência. Exatamente. Mas libera. É. Mas tudo isso a gente vai orientando vocês, é só dar uma... né? Pessoal, Com o cada tempo. dúvida, sugestões, pode falar conosco pela rede social, pelo né, chat, pode escrever aí embaixo. A gente vai tirando dúvidas. Se quiser ir pessoalmente no escritório, tem nossos endereços aí, nós estamos sempre à disposição. Eu quero falar agora também sobre o RECAL. Então, isso é um dos impedimentos que tem para ser numa emissão de um licenciamento. O que é o RECAL? As montadoras efetuam os veículos. É reposição. Então, aí dá um probleminha, vamos falar uma linguagem mais básica, dá um probleminha no seu veículo e a montadora ela tem que tirar aquela peça. Ela tem que repor. Isso, tirar aquela peça e colocar uma novinha para você. O que faz através disso? É o RECAL. Ela chama os proprietários dos veículos para que seja efetuado esse tipo de reparação no seu veículo. Só que as pessoas... Mas ela chama em qual questão? Ela publica isso, Então, isso em Diário Oficial da isso, União. isso. Se a pessoa tiver a carteira digital de trânsito, diz lá que ela também tem... chama, ela chama você até na mídia, né? Para que você se... E a gente Até entende. por correspondência bancária, né? Postal, né? Postal, isso, que eu já vi, nós já viu vimos isso. já a pessoa. Recebi uma cartinha do RECAL, o que eu faço? Então, você tem que comparecer à montadora e efetuar a troca da... Né, No caso, do ele vai dispositivo, até da peça. uma concessionária local da cidade, né? Isso, correto. Vai Tem concessionária. custo? Não. É de graça e vale a sua vida. Até porque, dependendo do equipamento obrigatório que está precisando, normalmente é airbag, peça de reposição básica, ali, de freio, que isso vai, é o que você falou, salvar a sua vida. Então vamos deixar as coisas tudo em ordem, né? O que aconteceu? Como a população, o dono do veículo não comparecia para fazer essa troca, o Detran foi um meio De bloquear e chamar, né? Vamos lá, pessoal. É um chamamento, senão senão a pessoa não vem, né? Não vai. Não é. A gente não vem. entende que a vida é doida, que o tempo é escasso, mas a gente tem que pensar na vida. Então, o que acontece? Mas a segurança na vida é bem melhor, né? A gente tem que pensar assim, primeiro a segurança, depois viver o que tem que ser vivido. Então, o que acontece? A pessoa tem... o Detran, ele bloqueia, a pessoa tem que ir lá efetuar a troca. Aí, no Detran ele fica licenciado, ele só não libera a emissão, né? Mas e aí? Aí vamos cair na mesma história. A emissão que precisa para quem? Para o policial, verificar que o seu veículo Aí a gente volta lá atrás, né? Exatamente. Então, tudo é um ciclo, né? Então, o serviço do despachante também é um ciclo. Tem um começo, meio, fim. Então, é isso que precisa. Então, o bloqueio do Renajude é basicamente isso. É um chamamento para que se troque uma peça e aí a montadora vai
enviar para o Detran que está tudo correto. E o Detran vai falar assim, ok. E aproximadamente então, qual o prazo aí dessa informação da concessionária com a fábrica, né, para o Detran? Então. Na verdade, vai para o Senatran, que o Senatran que informar para os Detrans. A gente já dá o quê? Uns 10, 15 dias? Mais ou menos. Dependendo 15 a 21 dias, mais ou menos. Depende do fabricante, do né? fabricante, isso. Aí depois que ele atualizar, aí sim. Aí a gente consegue fazer. Gerar, né? Não impressão. Impressão é uma coisa esquisita. Vamos gerar a documentação. É uma coisa, é um impedimento que não é difícil de ser sanado. Não. Só tem um caminho certo de ser feito. Precisa de um pouco de tempo. Exato. Né? Já tivemos casos também que o cliente foi a uma concessionária solicitar, não tinha peça. Isso, aí é um processo. A concessionária tem que solicitar isso para a fábrica até vir. Olha só o transtorno. Então, para vocês entenderem, para o pessoal de casa entender, para quem está ouvindo isso entender. Aí tem peças que levam um mês, 2 meses, mas tudo assim, tudo tem um porquê, tudo tem, né? Assim, é fácil, ótimo, fácil de ser feito. Mas tudo depende dos trâmites. E veio a lembrança aqui, né? Essas informações de recal aparecem quando, né, no horário nobre, né, de jornal, isso. Que aparece lá aí, chassis tal. Foi o que eu expliquei. Na mídia, a mídia sempre informa. Só que a gente, assim, geralmente não presta atenção. Isso é normal. Ou não se dá conta da importância que é isso. Exatamente. Isso é do ser humano, né? Então, por isso que a gente fala, voltar a prestar atenção. Como você vai ao médico, como você vai ao dentista, você tem que estar prestando atenção no seu veículo, na sua saúde. É o que faz um conjunto, né? Você precisa do seu veículo para poder se movimentar, para poder trabalhar, para poder ter a saúde em dia. É assim que funciona a vida. Então, tudo é harmonizado. Vamos falar um pouco sobre transferência de veículo. O que é uma transferência de um veículo? Transferência nada Aí a gente vai falar de um procedimento, como é feito. Mas vamos começar o que é, para a pessoa entender o que é a transferência. A transferência, na verdade, ela te dá o direito de gerar uma nova documentação que vai colocar o veículo no seu nome. É uma garantia. É uma garantia. Ou seja, eu compro um veículo, mas ele ainda não é meu, de fato, de Exatamente. direito. Ele só é meu quando eu tiver ele transferido em meu nome. Exatamente. Eu paguei por ele. Então... Tá. Isso é uma transferência. Eu paguei por ele. Aí eu preciso colocá-lo em meu nome. Tá? Então, isso é um procedimento de transferência. Aí você vai procurar um profissional. E o que você vai fazer? Através de documentação, que é o CRV, que é o recibo que a gente chama o popular, o recibo de compra e venda. Ou o verdinho. Esse recibo de compra e venda é o que você vai precisar, né? Além de alguma outra documentação. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que reconhecer a firma desse recibo, tanto a pessoa que te vendeu como você que comprou. Isso é a base do procedimento. Ou seja, a pessoa comprou um veículo, ela já deve providenciar a transferência. Isso, lembrando que ela tem 30 dias para fazer esse procedimento. Esses 30 dias a partir do quê? A partir do momento que esse recibo foi preenchido, reconhecido firma e foi datado. Isso a gente tem que estar sempre atento a isso. O que vai me gerar se eu não fizer isso dentro dos 30 dias? Uma multa, Sim. que a gente chama multa de recibo, tá? Então, uma multa a mais no seu veículo, né? E qual a dica que você dá para a pessoa antes de comprar um veículo? A gente fala assim, você vai comprar uma casa, você vai procurar um corretor. Exato. Você precisa de uma tramitação jurídica, você vai atrás de um advogado. Se você está com uma questão dentista, você vai no médico. Correto. E qual a dica que você pode me apresentar para a pessoa antes de comprar um veículo, para saber um histórico? A gente vai falar sobre o histórico do veículo, mas qual que é a dica? É um histórico? Então, antes mesmo de você fazer esse procedimento de preencher esse recibo, reconhecer firma, o ideal seria que você tirasse uma foto daquele documento do veículo que você está tentando adquirir e fosse até um despachante para fazer uma pesquisa. Fazer uma consulta. Uma consulta, o que esse veículo tem, se ele tem algum tipo de bloqueio, se ele tem débitos, se tem muitas multas, se realmente é daquela pessoa, se não tem um terceiro tentando agir dentro dessa venda, o que é? Para você ter um pouco mais de garantia. Ó, pessoal,
Em questão a histórico de veículo, nós já estamos lançando já na próxima semana, chama cautelar, que devidamente ela vai fazer a consulta se o veículo teve passagem por leilão, se teve alguma ocorrência, qual as características do veículo, para ter uma real certeza, tá? E um momento maravilhoso para você entender sobre o veículo. Isso se encaixa em para você ter todos também? Os dados do veículo, sobre o sinistro. Muito bem. Sabe uma questão que as pessoas vão lá, compram um veículo, não procuram um despachante, vão lá, faz uma negociação, mas a gente está aqui para fazer uma consultoria também. Exatamente. E poder te orientar nessa questão. Antes de comprar, você nunca viu se o chassi do veículo, do seu carro, está em condições. Porque nós falamos que existe, não vou falar de marca de fabricante, Não. mas são crônicos, corroer a numeração do chassi e tem que fazer um procedimento de remarcação. Ver a numeração do motor, a pessoa, no momento da felicidade, ela fez a compra, ela adquiriu o veículo, é uma alegria para ele e para a família, só que aquela pessoa ela tem que ter a ciência de que o veículo tem que estar totalmente em condições. Puxar tudo isso. A gente tem que realmente aprender a fiscalizar isso, ser nós mesmos o órgão fiscalizador da sua própria compra. Exato. Verificar através da documentação que eu falei para você. Tira uma foto daquele documento, vamos ver se manda tá lá, tudo certo. Manda lá para o Sidmar faz uma consulta. Até você mesmo, vamos começar a ver se está certo. Ver se aquele número do chassi bate com o que está lá no documento. Veículo, bate com o que está no documento. O motor é um pouco mais difícil. Mas a gente tem maneiras de verificar. Nós temos vários parceiros que são empresas credenciadas que possam fazer uma análise para dar uma verificada, uma questão disso. Isso. Até mesmo antes de comprar, fazer um laudo fotográfico para a finalidade da transferência. Exatamente. Então, a pessoa ela tem que ter esse conceito. Porque às vezes você, atrás de uma felicidade, está embutido uma complicação, uma dor de cabeça. Você pode arrumar um problema. Uma dor de cabeça que isso vai te custar meses e dinheiro. A gente fala isso porque a gente tem experiência no dia a dia, até porque já casos lá no nosso escritório que a pessoa foi lá, comprou, preencheu o recibo, foi lá, reconheceu a firma, o próprio cartório já informa o Detran sobre a comunicação de venda, ou seja, a responsabilidade civil do proprietário anterior já se encerrou e a responsabilidade daquela data adiante começa a ser do novo comprador. Aí, na hora que ele vai fazer a vistoria, apresenta essa irregularidade. E aí? Como que faz para fazer um distrato e um cancelamento? Muitas vezes você já abraçou aquele problema e a pessoa que te vendeu... Você só vai conseguir regularizar essa documentação regularizando a pendência que foi apresentada na vistoria. A pessoa precisa entender isso aí. Então, se isso está sendo fundamental, se isso faz sentido para você, essas informações que nós estamos trazendo para você, gente, é verdade. Então, nós temos que se precaver. Hoje, você vai comprar um carro hoje, não tem carros de 20 mil a 100, 200, 300, 1 milhão. Então, é um bem que você está adquirindo. Então, você tem que ter zelo na hora da compra, não é verdade? Correto. Tem que entender todo o processo, fazer todas essas consultas para não cair em problemas errados. Exatamente. Isso que nós estamos buscando, essa que é o nosso objetivo, nossa missão, trazer essas informações para que você não caia em momentos totalmente complicados. Depois, você vai pensar que você obteve uma alegria, você pode ter uma complicação. Lembrando que nem sempre é má fé daquela pessoa Exato, que está te vendendo. às vezes a pessoa não Às vezes sabia. nem ela sabe. Na época está com um veículo há 10, 20, 30 anos. Exato. E nem ela sabe que aquilo lá está corroído, porque qual é o básico do dia a dia? Você ligar o seu carro, passar no posto de gasolina, colocar o combustível e ser feliz para a vida. Ver água no radiador. E ser feliz para a vida, levar a sua vida. Você nunca vai estar preocupado. Nunca se atentou para isso, né? Exatamente. Então, isso é uma maneira de você ficar... Não é um hábito, não é uma crença, não é um costume da pessoa. Como tudo na vida, a gente tem que ter hábitos. E esse seria um bom hábito, né? Você verificar a documentação do seu veículo, você verificar de tempos em tempos se tem uma multa para você lá de Mas presente. a gente só aprende a ter essa forma a partir do momento que nós ouvimos as instruções e falamos, realmente não é isso que é verdade? Então eu vou procurar fazer isso. Então, se eu não sei e eu estou conversando com alguém, eu estou comprando, eu vou te orientar. Da mesma forma que eu aprendi, eu vou passar esse ensinamento. Faz isso. Procura dessa forma, olha desse jeito.
Então, E não ter mais na cabeça aquela história. Ah, mas o meu amigo disse que é assim. É só ir lá, pagar, comprar o que a pessoa é boa. confiança é muito importante, mas você analisar se torna bem melhor. Então, Exatamente. veja os fatos. Agora, nós falamos sobre dicas, sobre histórico. Quais são os documentos necessários para a gente conduzir, para a gente efetuar uma Essa transferência? transferência. Vamos lá. Bom, além do CRV, né, como eu havia dito, ele preenchido, certinho, reconhecimento de firma, tudo O CRV certinho. que a gente fala aquele verdinho ainda, né? Isso, aquele recibo de compra e venda, Então, né? para as pessoas entenderem, o ATPVE, a diferença. Vamos falar primeiro então a diferença do CRV e do ATPVE. Então, vamos lá. CRV. O CRV é aquele documento verdinho, é o chamado verdinho que a gente guardava lá na Que casa da ainda- gente. Ainda tem validade. Tem pessoal, validade. né? A gente tem que entender que isso tem validade. Hoje, toda a tramitação, o recibo é digital, mas aquele ainda que Isso. porta aquele documento verdinho, ele ainda é válido, Ele é isso? válido, exatamente, ele é válido, As você tem pessoas que- entenderem. Exato. Tem muita gente que pode imaginar e já se falar assim, mas agora é tudo digital que lá não serve mais. Ele Não, serve, serve, sim. Se tem você validade. demorar 20 anos para vender o seu não veículo, perde. ele tem validade. Não pode esquecer disso. E o que é, então, o CRV? É o tal verdinho que você guarda em casa, tá? Vamos ser mais práticos. E o que é o ATPVE? ATPVE agora, como esse processo online de transferência, então não é mais emitido nem... Esse ATPVE, ele começou a atividade dele de 2021 para cá. Isso, Quando de janeiro, eu- se eu não me engano, dia janeiro 11 de janeiro. Não, dia 1º de janeiro de 2021. De todos os documentos que foram transferidos dessa data para cá se tornaram recibo digital. Exatamente. A gente fala recibo digital, ATPVE, né? Pra gente, assim, a gente utiliza uma A linguagem gente tem uma mais... linguagem prática, já prática. costumeira Então, disso. ATPV, o que é pra gente? É um recibo digital. É um recibo Então, o que acontece? A pessoa vai lá, faz a transferência, ou seja, com o verdinho ou com a TPV, e é efetuado, tá? É emitido um licenciamento no nome da pessoa certinho. Só que os dados dela ficam na base de dados do Detran. Isso que as pessoas estavam acostumadas com aquele documento que tinha que guardar. Isso, ele não se guarda mais. Quem vai guardar pra você agora Detran. é o Detran. Então quer dizer que eu não perco. Não vai perder mais. Então, o Detran, agora ele fica na base de dados dele. Aí, quando você for vender o seu Quando veículo... for efetuar a venda. Isso, e for adquirir um novo, aí você vai fazer com que o Detran emita esse ATPVE. Aí a pessoa tem que ter o cadastro pelo Detran para Isso. fazer o preenchimento, Correto. alimentar as informações necessárias do Correto, comprador com o nome para do fazer a novo- impressão. Exato, com os dados do novo comprador, tudo certinho, para que seja emitido esse ATPV. Aí é o mesmo procedimento: emissão, reconhecimento de firma, que pode ser digital ou diretamente no cartório. Então, é o mesmo procedimento. Só que agora você não perde mais. Ele está guardado lá. O digital nós falamos quando a pessoa tem a carteira digital no nível ouro ou prata, o Isso. vendedor, e o comprador também tenha no nível ouro ou prata. Aí ele Correto. faz o preenchimento pro o vendedor, para o comprador, ele aceitar e reconhecer firma tudo pelo GovBR. Isso, aí faz a emissão Existe direta essa no formalidade digital. que funciona, mas para aquele que não tem conhecimento na tramitação digital, ele se torna um pouco, né? É difícil, Difícil. né? Vamos dizer assim, é mais complicado. É. Isso é um processo lento que as pessoas vão aprendendo com o decorrer do tempo. Mas, por enquanto, vamos no básico, Vamos, né? vamos. Porque, assim, eu posso reconhecer digitalmente, mas o meu vendedor ou o meu comprador também tem Os que dois ser... têm que estar Exatamente, devidamente tem que reconhecer qualificados digital. no nível Isso, para poder exato. fazer a impressão. Então, por enquanto, é isso. Alimentar as informações do banco de dados do Detran com o novo comprador, emitir esse ATPVE e efetuar o processo base, tá? Para essa transferência. Depois disso, o que a gente tem que fazer? Fazer um laudo de vistoria. Mas de documento necessário ainda. Peraí. Vamos lá. A O gente que vai mais O precisa? que você precisa para demonstrar que você é você? Seu RG e CPF. Documento pessoal. Exatamente. Ou a sua CNH. Certo. Só que você precisa também comprovar para o Detran onde você reside. Mas aí que é o detalhe. Eu resido numa casa de aluguel. E o comprovante não está no meu nome. Eu tenho uma conta de energia, tenho uma conta de água, Então, aí você... mas não está no meu nome. Como que eu vou conseguir comprovar? Através de uma declaração de residência. Existe um procedimento, então, que a gente Tudo possa... para o Detran é a base. Ou é seja, um esse procedimento eu vou atestar que resido naquele Isso, local. Exatamente. Aí a pessoa Aí atesta. faz uma declaração, assina essa declaração que mora nessa Aí o endereço. Detran é válido, ele aceita Exato. disso. Ele aceita sim.
Então tá? tá. Que Então, você documento precisa, pessoal. você precisa provar para o Detran que você é o dono do veículo e que você mora em algum lugar. Não é? Sim. Ou por que você precisa desse endereço? Para você ser notificado de multas, até em um caso de um acidente. Sim, toda a qualificação, Não é? saber quem é você, né? Pra E o seu endereço, né? Vamos supor, eu preciso, a polícia precisa avisar a sua família, então por isso que precisa também apresentar um comprovante de residência, tá? Aí depois da documentação, pessoal, eu preciso da vistoria. Da vistoria. Aí, A vistoria, ela é me feita, fala um pouco dela. ela é feita em locais próprios. Empresas credenciadas, chama para o ECV. Detran, ECV, tá lá, eles vão verificar a situação do seu veículo, a questão... Vai passar por uma análise, né? Vai passar pela análise. O que vai passar, basicamente? Número do motor, número do chassi, equipamento, placa, se está legível ou Mas não. a placa do meu carro que eu comprei é aquela placa cinza. É obrigatório Olha, atribuir para a placa Mercosul? se você está trazendo o seu veículo de um outro município, já é obrigatório no automático tá? no sistema. Aí Mas meu carro é de Bauru e eu moro em Bauru. Então, mas aí tudo vai depender da situação que esteja. Isso é determinado pela vistoria, por uma análise, até porque quando a placa ela tem que estar em boas condições e o lacre dela tem que ser o último gerado. Exatamente. Porque se não for o lacre devidamente, aí o próprio sistema já... Então, tudo quem vai verificar isso são as empresas credenciadas para fazer o laudo. Sim. Eles que têm na verdade, assim, não é o aval final. Isso vem através do Detran, porque essa eles vão alimentar um sistema que o sistema vai dar a verificação e aprovação. Aí lá você vai saber se tem a necessidade ou não. Mas outro detalhe, eu perdi a placa dianteira do meu carro. E aí? Bom, se a placa E já vou fazer uma transferência. Aí você já faz esse trâmite tudo junto. Ah, já posso acoplar, posso fazer tudo junto. Exatamente. Faço um BO, é isso? Faz um boletim de ocorrência, ele pode ser digital ou diretamente pelo sistema, né? Pelo sistema, mais fácil. Faz pelo digital, faz direto o boletim pelo de site Isso. Secretaria da Segurança Pública. Vai anexar Faz esse boletim de ocorrência. Aí essa vistoria ela vai sair com apontamento. Isso. Ela tem 3 formas de vistoria, né? Que são 3 resultados que elas dão. Ela sai reprovado quando o número do chassi ou motor, regularidade ou número do motor não está cadastrado. Ela sai com uma tarja vermelha, né? Quando ela sai aprovada, ela sai com a tarja verde. Sabemos até as cores das tarjas. É igual e aquela amarela, né? Quando é inconsistência. Tudo é a base do trânsito, é igual um semáforo, né? Para mim fazer a vistoria, eu vou numa empresa, o que eu preciso apresentar? O documento do veículo? O documento do veículo, você tem que ter a sua CNH e a documentação do veículo, tá? Para ele poder acolher essas informações e colocar no sistema. Mediante, estou eu com o laudo em mãos, o que eu vou precisar fazer depois disso? Eu tenho o CRV, eu tenho a documentação, eu tenho o comprovante de residência e eu tenho o laudo. O que eu preciso fazer? Pagar as taxas. Aí é o momento mais dolorido que existe. Que dói no bolso. Mas assim, eu preciso pagar as taxas. Meu bolso está apertado. Eu tenho alguma outra forma? Tem. Como? A gente pode fazer isso através de cartão de crédito. No parcelamento. Ah, isso já... Tá? Já me ajuda. Já ajuda muita gente. Bastante. A gente precisa de um apoio, né? Então, a gente tem esse apoio para poder te dar. A gente tem como essa flexibilidade para isso. Isso. A gente tem como parcelar essa documentação através do cartão de crédito. Mas aí parcela tudo. Documento, multa, IPVA. Exato. Tudo que você precisa. Posso incluir a vistoria? Pode, a placa. Tudo que Ou você seja... tiver. É uma facilidade, né? E para relembrar ainda... É uma facilidade. Aí eu parcelei tudo, a documentação, o meu recibo já tinha ultrapassado o prazo dos 30 dias, e essa multa ela vem gerada depois. Aí só depois. Só depois, aí você tem um prazo. Essa multa ela é gerada, ela vai uma comunicação para você, e você tem um prazo até para pagá-la com um desconto. Olha, pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Mas aí, o valor dela é 130, com desconto ela vai cair para R$104. Aí, passando esse prazo, ela volta para o valor normal de 130. E lembrando que todo mês, se você não pagar tanto as multas quanto o IPVA, eles têm reajustes mensais. Tá? Então,
E até mesmo, vamos supor, agora há pouco nós falamos sobre licenciamento. Até esse licenciamento, se ele não for pago na data, conforme o calendário, ele também gera alteração de valor. Tá? Então, é por isso que a gente fala assim, procure o seu despachante. Ele é o seu melhor amigo. Ou seja, a pessoa tem que ficar bem atenta. Exatamente. A gente fala e ouve bastante que o veículo faz parte da família, que ele tem as suas despesas, tanto a manutenção do veículo, mas tem a parte da documentação também. Exato. Tem as opções do IPVA no começo do ano, com desconto, parcelado lá em 5 vezes. Mas a pessoa tem que se programar, gente. Se não programar, ele pode ter uma surpresa no ato do vencimento, com um valor bem, tudo tem a bem correção alto, de valores, bem corrigido. né? Ainda bem que tem essa A facilidade. oportunidade. Facilidade não é porque tem que porque pagar, tem que pagar, né? Mas a gente... Essa oportunidade, é verdade. Então, vamos lá. Então, mediante, vamos voltar à transferência. Nós vamos fazer a juntada de toda essa documentação e enviar isso para o Detran. E o Detran vai verificar se está tudo certinho e vai nos responder. Esse envio é tudo digital. Online, tudo online. Tudo digital. Tá? E, no caso, sou eu que faço esse envio. A gente vai fazer esse envio corretamente. E aí o Detran vai nos dizer... Está correto, está aprovado, está liberado, está aprovado. E a gente vai fazer a expertise do escritório, sabe a forma certa de como enviar. De como enviar em PDF. A forma de escanear, juntar. Exatamente. Gente, você tem que acoplar tudo numa peça só. O que é uma peça só? Você, a pessoa vai lá, escaneia o recibo, o documento pessoal, o comprovante de residência, o comprovante do pagamento da taxa, a vistoria. Ou seja, ele tem que juntar, comprimir, tem tudo isso também, né? A gente chama de juntada de documentação. Não posso colocar peça por peça. Não, de jeito nenhum. Tem que ser mais fácil para a pessoa que está lá atrás. Ou seja, quando nós fazemos, apresentamos de uma forma correta e prático para quem está do outro lado receber essa documentação e ter um jeito de se conferir, tudo se torna mais fácil, exatamente, mais rápido, né? Esse é o papel do despachante. Esse é o papel do despachante, na verdade. Legal. Ajudar. Legal. Fazer um trabalho que seja mais rápido, né? Mais tranquilo para a pessoa, porque a gente sabe que hoje em dia o tempo custa dinheiro e tempo é uma coisa que a gente não tem muito durante o dia. A gente tem que batalhar, né, para poder ter o nosso sustento. Então é por isso que a gente precisa realmente de um profissional em cada área para que ele seja o seu amigo, né? Por isso que a gente fala, procure o seu amigo despachante. É isso que a gente... Quando nós falamos do despachante, fala aí. Onde fica o despachante? Fala o local aí. Bom, nós estamos na Avenida Castelo Branco, número 1220. Como eu disse, há mais de 20 tarará. Né? Não vamos falar mais de 30, porque depois vai comprometer a vida da gente. Nós estamos lá para receber vocês de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h, e de sábado, das 9h ao meio-dia. Como o Júnior disse, é a nossa família... Para bem servir a sua. Para trabalhar pela sua. É isso que a gente faz lá. Tá? E a gente, como diz, né? A gente tem muita experiência dos casos que vão aparecendo ao escritório. A gente aprende também todos os dias, né? Sim. Através desses veículos, desses casos que vão aparecendo. Assim, todos os dias é uma novidade. E a gente, como tem um respaldo maior, né? De saber trabalhar com isso, então, para a gente ficar mais fácil. É por isso que a gente fala em muitas questões que são outros temas que vão ser apresentados aqui no Fala Sidmar. Esse é o nosso canal de instrução. Vamos lá, gente. A gente vai falar também em outras situações sobre motor. Troquei o motor do veículo. A potência, o chassi remarcado, a forma de vistoria. Então, se abrange muita coisa. O despachante ele é preparado para poder trabalhar em todas as formas. E a gente vai, na verdade, está aqui para orientar. A nossa meta, a nossa palavra é orientar as pessoas. Que é isso que um despachante faz, né? Além de fazer a sua documentação, de
trabalhar por você realmente é isso. É fazer a orientação. Quantas pessoas já não nos ajudamos, né? Nós ajudamos as pessoas, salvamos as pessoas. Principalmente dos golpes que estão Exato. por aí, que a gente vai falar, que ele vai falar sobre Eu isso vou falar também. mais coisas, mas não nesse episódio aqui. É. Por isso que eu falei muitos temas aí e a gente vai explicar bastante coisa. Tem, na verdade, inúmeras situações. Ainda só relembrando o fato da transferência. Na semana passada, teve 2 clientes que foi procurar o despachante e apresentou a documentação que ele estava tentando fazer tudo por forma online. Ou seja, aquela documentação com processo e... Com certeza, ele não sabia a forma, até porque quando a pessoa compra um carro, ele tem o direito de fazer a documentação dele. Correto. Isso é fato. Mas olha só a análise que eu vou colocar. O que aconteceu com essa pessoa, depois ele saiu muito grato. Ele comprou o carro. Ele compra um carro uma vez a cada 2 anos. Só que os procedimentos, hoje é um jeito, amanhã a legislação ela muda, ela altera. Então a pessoa ela acostumou daquela forma e ela quer tentar fazer, só que não é mais cabível a isso. Ela tem que se adequar as novas legislações. E ele não sabia lidar com isso, estava tentando fazer na casa dele, foi tentar num órgão representante do Estado também, não obteve informação, ele trouxe toda a documentação para a gente. Aí eu atendi, isso é um caso, o outro foi praticamente semelhante. Aí entendi, peguei todo o processo, refiz, mandamos, né? Você acabou mandando toda a documentação, eu coletei a documentação, orientei para ele a forma que você fez. Depois de 2 dias o documento ficou pronto. Ele ficou incrédulo, aposto. Ele falou, mas como? Ele levou até o termo. Eu apanhei para fazer isso. Eu falei assim, você não precisa apanhar, eu estou aqui para te ajudar. Aí ele saiu dando risada. E virou um cliente amigo. Vira um cliente amigo. Não é questão, lógico, o despachante vai fazer a tramitação, vai fazer o procedimento. Existe a remuneração do despachante, porque ele é qualificado, ele está lá, ele tem os impostos, tem tudo. Mas a gente quer ter um cliente amigo e resolver o problema da pessoa. Exatamente. Eu orientei ele, até quando ele chegou no balcão, falou, você tem que fazer assim. Eu falei, rapaz, eu já tentei várias vezes, eu não vou conseguir. Eu não quero nem tentar mais. Desperdicei não quero nem tempo, tentar mais, exato. Né? Eu quero que você já conduza, termine esse processo. Pegamos lá, fizemos, tirei a foto de forma correta, escaneei os documentos pessoal dele. Falei, tal dia eu te aviso. Ficou pronto, mandei mensagem para ele no WhatsApp. Ele ficou incrédulo. Isso a gente vê todos os dias lá, né? Pessoas batalhando para tentar fazer o seu documento e é mais difícil, é um único documento. A gente já trabalhou... Esse é um caso, o outro caso foi praticamente semelhante. E nós já fizemos isso inúmeras vezes. Então, pra gente é muito mais fácil. É rotineira, constante. Exato. Eu falo que a nossa alegria é poder ter um final feliz, resolver o caso da pessoa. Entregar na mão do cliente a documentação. Isso é um prazer inenarrável. Exato. E como diz lá naquela frase no início, né? Que a nossa família para bem atender a sua. Exato. É até legal porque depois a gente encontra essas pessoas em locais, no mercado. Então, a pessoa cumprimenta, ela lembrou, ela gravou que a gente... Ela fala, foi útil para ela. Exato. A gente vê bastante isso na rua, na verdade. Aí, falando em Sidmar, vem a lembrança. Ontem mesmo no escritório, nós comentamos que hoje nós iríamos iniciar e estamos aqui hoje fazendo essa primeira gravação. E a moça falou que ela foi vender um carro, deixou no estacionamento, o cara não conduziu de forma correta para ela, não houve explicação. Aí... a Mariluna, essa mãe, ela falou, mas o Júnior vai dar uma explicação. Nossa, qual que é o canal que eu quero assistir? Ou seja, a pessoa, né, nesse caso, ela foi na confiança de vender o carro e deixar para um representante comercial fazer a venda dela. O cara não conduziu de forma certa, correta. Ela acabou se enroscando. Isso é uma das primeiras pessoas que podem ser alertadas sobre esse problema, né? Como é o procedimento, como que eu tenho que fazer, como é que vai gerar, é isso que tem que ser feito. E pode acompanhar que... Eu falo que a nossa alegria é a alegria das pessoas estando satisfeitas, né? É o sorriso para todo mundo. Eu acho que... Legal, muito interessante, muito feliz desse primeiro episódio. Agora eu gostaria que você desse as suas considerações finais
Bom, primeiro eu agradeço pela oportunidade de estar fazendo parte desse primeiro episódio do Fala Sidmar. Confesso que eu fiquei bem apreensiva no começo, né? Mas nada... Eu também. Então, eu imagino. A apreensão foi muito grande. Eu sou uma pessoa que não gosto nem de tirar fotografia. Você imagina falar, né? Ser filmado. Mas foi uma conversa tranquila. É isso que a gente tem que passar. Uma conversa legal de irmãos que a gente está contando sobre o nosso dia a dia e ajudando os nossos clientes. É isso que eu espero que tenha sido passado aqui hoje para todo mundo. E agradecer a oportunidade. Sim. E não é só esse primeiro tema que nós abordamos, que nós conversamos sobre licenciamento e transferência. Tem muitas coisas a mais. Sim, nossa, é um leque imenso de... Tem bastante coisa que a gente pode... Muita coisa. E pode e deve. É o nosso papel também ajudar as pessoas a não caírem em problemas. Exatamente. Se a gente conseguir evitar os problemas, a nossa vida ela flui muito mais, né? Exatamente. Vai melhorar para vai ser bom para todo mundo, na verdade. Exato. Né? Então é isso, mas agradecer, falar que a gente está à disposição lá, né, na Castelo Branco 1220. Se vocês precisarem, a família Sidmar está lá para te atender e te ajudar. Tá bom? Eu agradeço. Eu também vou dar minhas considerações. Primeiramente, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E eu falo que eu já andei 90% já para esse trabalho. Quando eu fui convidado por esse estúdio, pelo Brothers Podcast, eu fiquei muito feliz. Falei, rapaz, que privilégio, né? Que coisa gostosa, maravilhosa, ser entrevistado. Vou ser entrevistado ainda. Vai sair uma matéria minha. Eu falei, não, mas... Aí me tocou, né? Eu falei, não, da mesma forma que a gente pode ajudar as pessoas, a gente tem que compartilhar. Então, se você gostou desse primeiro episódio, compartilha com a gente, fala daquela pessoa que precisa dessa informação, que ela precisa entender, precisa saber como que é a documentação. Tem gente que nem sabe como, e nem gosta como que é a documentação, mas precisa aprender. Então, são informações, são conteúdos, são indicações, são formas que a gente vai poder estar conduzindo para todo mundo. Exato, então, ajudar, né? Ajudar. Se a gente pode ajudar, para quê? Por que não? Exato. Né? Aí, indica esse post, né, esse comentário, esse canal para uma pessoa amiga. Da mesma forma que eu falo assim... fez sentido para você? Se fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas, ajude as outras pessoas. Da mesma forma que nós estamos aqui para ajudar, ajude as outras pessoas. Indica, fala, vai lá, Sidmar, fala no Sidmar, quer ir lá no escritório, vai lá tomar uma água, tomar um café conosco, a gente está à disposição. Mais uma vez agradecer ao Brothers Podcast aqui do estúdio. Foi muito feliz, muito gratificante, muito gostoso, uma nova experiência, um novo sentido, um novo trabalho, para a gente mostrar quem realmente nós somos. Pessoas simples, básicas, como todos são. Então, a gente só quer buscar. Agradecer também aos amigos do nosso conselho estadual, da UDESP, da palavra lá do Henrique Diogo. São pessoas com... A gente aprende muito, a gente tem um contexto muito grande, né? Uma interação com muita gente. Então, é isso aí, a gente quer buscar conhecimento e trazer cada vez mais para vocês. É isso mesmo. Muito obrigado. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado, Renata. Marilu, o convite está feito para ela aqui. Ela vai ficar vergonhosa, mas ela vai vir. Mas é isso aí. Muito obrigado, mais esse tema. E até a próxima. Tchau.